Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje sobre dermatologia na urgência. Como é que a gente pode conduzir casos queixas que são frequentes, queixas dermatológicas que são frequentes no plantão aí de UPA, plantão, né, de clínica médica. E traz muitos benefícios, né? Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui ainda estão dando plantão. Eu já dei muito plantão. Então, a gente tem uma noção do que mais aparece e quanto mais a gente aprende, né, como pode conduzir esses casos, isso traz o benefício, né, da gente aliviar o sofrimento do paciente, evitar que o paciente fique com idas e vindas, né, no pronto atendimento sem resolver, porque foi só medicado ali, só aquele sintoma naquela hora. Então, é muito importante, né, nós somos médicos e nós devemos ser resolutivos. Gente, eu tô ao vivo no YouTube e no YouTube eu tô compartilhando slides. Eu preparei alguns slides para facilitar mesmo. Fica mais fácil para vocês fazerem print. Então, tô vendo que tem muita gente já entrando aqui. Deixa eu fixar aqui no comentário do Instagram o link do YouTube. Eu coloquei também... Vou botar aqui, ó. Vai pro YouTube. Venham pro YouTube. para vocês poderem ver os slides bonitinho. O link tá na bio, tá? Deixa eu botar aqui. Link na bio. O link do canal. Por que falhou aqui o comentário? Aqui, ó. Vamos lá, venham pro YouTube, gente. Mas quem quiser acompanhar por aqui, pelo Instagram também vai ficar. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Quem quiser ficar aqui no Instagram pode vir, mas vai perder um pouquinho da experiência de visualizar os slides, tá? Que eu preparei para vocês. Então, vamos começar a aula de hoje. E aí, qual o objetivo dessa aula, né? É como é que a gente pode lidar com casos de dermatologia que aparecem na urgência, né, de um plantão de clínica médica. E o principal benefício dessa aula é isso, a gente aprender, ser resolutivo, ter segurança para conduzir esses casos, né, sem precisar ter que dizer para o paciente, não, você vai ter que procurar um dermatologista, ou vá para o PSF, só medicar ali, tá com uma febre, medica ali a febre, manda a pessoa embora. Então é muito importante, né, pra gente, né, nós como médicos sermos resolutivos, e o objetivo dessa aula é justamente isso. Para quem não me conhece, eu sou Rubeli Marques, eu sou médica dermatologista. E nesse perfil aqui do Instagram e no canal aqui do YouTube, Descomplique a Dermatologia, eu ajudo médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia de uma forma mais prática, resolutiva, descomplicada. Então, meu objetivo é esse, né? Não tem aqui nada de... Eu vou falar tanto... que hoje eu vou falar aqui nomes comerciais. Eu não tenho muito... nada com isso. Eu quero ensinar mesmo da forma mais prática para que vocês possam conduzir os casos do dia a dia mesmo, de uma forma mais segura, tá? Deixa eu ver aqui... Aparece mais escabiose em impetigo na pediatria. Eu vou falar. Inclusive, nesses 4 casos aqui, eu separei 4 situações da dermatologia, que são as queixas mais comuns. E foi interessante, porque quando eu comecei a preparar a aula, eu fui lembrar, assim, de quando eu dava plantão, o que é que mais aparecia, né? Então, aparecia erisipela, né? E aí, quando a gente pensa em erisipela, celulite, abscesso, que a gente vai conduzir da mesma forma, herpes zoster, urticária, e aí entre as farmacodermias, o angioedema. E aí eu pedi na caixinha dos stories perguntando para vocês, né, gente, me fale aí, quem dá plantão ainda, o que é que vocês mais atendem no dia a dia do plantão de urgência dermatológica, né? Quais são as queixas? E aí me falaram escabiose, e eu fico até rindo, porque de que escabiose persegue, é o tema mais bombado aqui do Descomplique, porque sempre rende muito. E rendeu até no tema da semana de plantão de dermatologia na urgência, e aí eu coloquei como um dos temas, uma das 4 queixas dermatológicas frequentes também. A gente vai falar hoje sobre o tratamento de escabiose, tá certo, pessoal? Então, ó, já vou dando boa noite a todo mundo que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Já vou pedir para ir marcando os amiguinhos aí, os colegas que dão plantão. Aí vocês podem marcar o @, dos coleguinhas aqui no comentário para que eles vejam a live, ou então enviar aí no direct para eles também. Já vão interagindo, tá, gente? Que eu sempre falo aqui que live boa é live com interação, tá? Então, vocês podem mandar através dos comentários no Instagram e também aqui no YouTube, que eu tô vendo vocês. Inclusive, eu tô vendo que já tem uma galera que saiu aí do Instagram. Gente, vem pro YouTube que tem slide, tá? Vai ficar mais fácil vocês fazerem print.
Então vem pro YouTube e aí vocês podem mandar os comentários. Se eu não visualizar algum, no final, quando fazer o resumo, eu vou voltar aí pros comentários e ver se eu esqueci de responder alguma coisa, tá? Porque hoje é a minha primeira live aqui no YouTube, então vou ficar ainda meio assim... Tô aqui meio aqui, tá acostumada a fazer só aqui no Instagram, mas que com certeza a experiência vai ser outra aqui no YouTube pra vocês, né? Tanto é que vocês já estão vendo aí que tem slides bem bonitinhos, preparei com tudo com muito carinho pra vocês ontem, tá? Então, o contexto dessa aula é a gente aprender a lidar com essas situações que são as mais frequentes da nossa, né, prática de quem é clínico, que recebe na urgência. Aqui eu não vou ficar falando muito sobre situações extremas, do tipo, quando precisa ir para uma área vermelha, apesar de que eu vou falar sobre um angedema, como é que você deve proceder, mas a conduta mais de uma área de emergência, de uma área de área vermelha, de intubação e tal, não é o objetivo. Então, o objetivo é que vocês resolvam antes do paciente precisar ir para a área vermelha, que vocês resolvam ainda quando ele estiver na área verde. E resolvam logo para esse paciente não precisar ir piorando e ficar voltando outras vezes, tá? E no contexto dessa live, eu acho muito importante falar uma coisa. Eu vejo muito, ainda hoje, né? Quando eu dava plantão, eu via muito isso. E ainda hoje eu vejo colegas falando assim: não, urgência é para medicar apenas as urgências. E a gente medica e manda o paciente embora. E eu já vi muito isso, às vezes, do colega. O paciente já estava voltando ali a segunda vez, porque foi no dia anterior, né? Vamos aí, com um quadro de uma erisipela. E aí foi medicado apenas com dipirona e vai para casa e vai procurar o posto de saúde, né? Não, porque urgência é só para medicar com injeção e eu não posso passar nada para prescrever em casa. Gente, vamos parar com isso, né? Nós somos médicos, a gente tem que ser resolutivo. A gente tem que aliviar o sofrimento da pessoa. Se a gente tem conhecimento, sabe qual é o diagnóstico daquele paciente, por que a gente não vai medicar para esse paciente tomar a medicação correta e ir para casa? Por que a gente vai ficar protelando? Não, porque senão o paciente vai querer resolver tudo aqui na urgência. Aí eu que já vivi o outro lado do PSF, vi às vezes o paciente indo lá para o PSF, que já é sobrecarregado, porque tem várias situações, né, que você tem que conduzir, tem que fazer o programa do hipertenso, da gestante, tudo mais, indo para uma emergência que poderia ter sido resolvida na UPA, né? Mas não foi porque só foi medicada ali com Voltaren, com antipirona. Então, é justamente isso que eu quero que vocês não façam, tá? Então, vamos aprender a tratar, para tratar de fato o paciente, para a gente aliviar mesmo os sofrimentos, sermos médicos resolutivos, que é para isso que a gente formou, tá? E aliviar o sofrimento é a chave de todas essas questões. Se o paciente procura uma urgência, independente da hora que ele vai procurar, é porque ele está sofrendo. Afinal, ninguém gosta de ir para uma urgência, uma emergência, tá? E a gente não está ali para julgar se o paciente se é PT ou não, até porque não tem como a gente medir dor. Eu digo que a gente consegue medir uma pressão, a gente consegue medir uma glicose, uma saturação, mas dor a gente não consegue medir. Então, se o paciente está dizendo que ele está com dor, ele está com dor mesmo, né? E uma coisa que eu sempre tive, assim, pra mim, quando eu dava plantão, né, de UPA, e eu dei plantão em UPA quando eu morava em Belo Horizonte, em UPAs maiores, né, com área vermelha, área amarela, laranja, tudo bonitinho, como é uma UPA mesmo, mas já dei plantão aqui no interior, aqui de Alagoas, onde eu era a clínica geral, tipo assim, era parto, era tudo por conta da pessoa mesmo, né, do único médico de plantão. E nesses plantões, né, a gente vê muito essa questão do paciente às vezes procurar a emergência, às vezes vai procurar à noite para uma coisa que poderia ter sido procurada durante o dia. Mas uma coisa que eu sempre pensava assim, eu prefiro atender uma dor de dente de madrugada do que atender uma parada cardíaca. E inclusive isso aconteceu uma vez, né? Chegou um paciente, uma criança, né? Tava todo mundo já dormindo, assim, porque era um plantão que tava tranquilo, era um plantão no interior daqui. E aí o paciente bateu, foi levar o filho porque tava com dor de dente. E aí eu lembro que o enfermeiro ficou assim, danado da vida, mas como é que pode? 3 horas da manhã vem por causa de uma dor de dente, mas a mãe não tinha nenhum remédio em casa, tava sem nenhum analgésico. E eu falei exatamente isso pra ele, olha, antes uma dor de dente do que uma parada cardíaca, né? Uma embolia, um edema agudo de pulmão. Então a gente tem que pensar muito isso. Quando a gente tá dando plantão, a gente vai pra fazer o nosso melhor. Tá? Em qualquer situação que você esteja atendendo. Pode ser que, eu perguntei muita gente aqui, vocês estavam dando plantão porque gostam de dar plantão ou porque estão fazendo para complementar a renda, ainda mais porque, por exemplo, quando eu estava no início da dermato, eu dei plantão para complementar mesmo minha renda, e o consultório não estava rendendo ainda o que deveria render, né, para poder eu viver só do consultório como eu atendo hoje. E muita gente falou que dá plantão realmente para complementar a renda.
Mas independente do trabalho que você esteja, mesmo que não seja o trabalho dos seus sonhos, agora, no momento, não era do jeito que você queria estar, mas é o trabalho que está pagando as suas contas, que paga os seus boletos. E aquela pessoa que está indo lá procurar aquele serviço não tem nada a ver, que aquilo ali ainda não é o trabalho dos seus sonhos. Então você tem que, tudo que você for fazer, você tem que fazer muito bem feito. Porque você não sabe quem é que está te observando, porque você prometeu isso, porque isso dá satisfação. Então vai trabalhar com vontade mesmo, tá? Eu sei que às vezes é cansativo, porque a gente tem que lidar às vezes com plantões, cargas horárias, assim, de dar plantões em vários lugares, às vezes a gente está cansado. Mas sempre pensem nisso, tá? Que a gente tá ali pra gente sempre fazer o nosso melhor. E era isso que eu queria, a mensagem inicial aí. E vamos começar o tema mesmo, falando da primeira doença, que aparece muito na urgência. E eu já tô pedindo, gente, quem tá ainda aqui no Instagram, corre e vem pro YouTube, porque no YouTube tem slides, tá? Então vai ficar, a experiência tá muito melhor para quem tá no YouTube, por isso que eu já deixei fixado aí. Então quem tá ainda aqui no Instagram, chega pra cá pro YouTube, tá? Então bora lá. Então primeiro erisipela, e aí quando eu tô falando aqui no contexto de erisipela, celulite, que praticamente elas se confundem e vai ficar muito difícil a gente dizer o que é uma e o que é outra. A erisipela, ela pega até a camada do subcutâneo mais superficial, a celulite vai mais profundo no subcutâneo. Mas, na verdade, tudo cursa com a clínica de edema, eritema, calor e dor. E, nesse contexto, também podem ter os abscessos, que a gente vai tratar da mesma forma. A diferença é que um abscesso, a gente, muitas vezes, se ela estiver flutuando, a gente vai precisar drenar para poder o antibiótico ele também fazer efeito. Mas, no caso de uma celulite, de uma erisipela, a gente não vai precisar fazer uma drenagem. E, muitas vezes, no caso de erisipela, um paciente, além de ter edema, dor, né, calor, ele pode ter no local também bolhas, formação de bolhas, uma erisipela bolhosa, tá? Qual é a causa da erisipela? Tanto pode ser por estáfilo, como pode ser por estrépito. E aí, geralmente, tem uma solução de continuidade, quer dizer, houve algum trauma ali naquele local que fez entrar, foi uma porta de entrada ali para aquela bactéria. No caso, pode ser uma úlcera, né, um ferimento. Mas, por exemplo, uma onicomicose pode ser a porta de entrada para uma erisipela. Um intertrigo, né, uma tinha interdigital, pode ser uma porta de entrada. E é muito importante a gente entender esse mecanismo de porta de entrada, porque às vezes o paciente vai e tem um quadro de erisipela de repetição. Você já está tratando, o paciente já tratou a erisipela várias vezes, mas está lá com aquele funguinho na unha ali do pé, que ninguém tratou. Claro que o objetivo da aula de hoje é urgências, né? É tratar na urgência, você não vai tratar uma onicomicose na urgência. Tudo bem que é para tratar, mas também peronomútil, né? Também não vai tratar uma onicomicose, mas vocês têm que orientar o paciente. Olha, esse fungo que está aqui na sua unha não é só uma coisa estética para tratar, é importante tratar porque senão isso é uma porta de entrada para entrar bactéria e dar um novo quadro de erisipela. Essa sua frieira aí também pode ser uma porta de entrada, tem que tratar isso aqui também, tá? E lembrar que algumas condições facilitam um quadro de erisipela, como, por exemplo, uma estase venosa, né, o paciente tem, né, varizes, diabetes, tem algum outro problema circulatório, uma doença cardiovascular, o paciente tem alguma doença hematológica. Então, tudo isso favorece um quadro de erisipela e de sinusite. Lembrando, quando a gente tem um quadro de celulite aí na região de face, às vezes pode não ter uma solução de continuidade. Às vezes pode ser decorrente, por exemplo, de uma amidalite, de uma infecção, de uma sinusite, de uma infecção dentária. Mas, no geral, o tratamento vai ser da mesma forma, tá? Como é que a gente faz o tratamento da erisipela, da celulite? Então, primeira coisa, antes de falar do antibiótico, lembrar que é fundamental a gente orientar o paciente o repouso do membro com a elevação do membro, tá? E aí a gente entra com antibióticos. Qual antibiótico que você vai escolher lá na urgência para fazer? Se eu tô lá no meu plantão, lá de urgência, né? Quando eu dava plantão, eu gostava muito de já fazer uma penicilina bezatina. Então, a bezetacil, 1.200.000 intramuscular glúteo. Só que a gente sabe que até a bezetacil começar a fazer efeito não é de imediato. Vamos botar aí 48, 72 horas. Então, eu sempre entrava com um antibiótico por via oral, para já ir melhorando o quadro do paciente e dar uma cobertura maior. Então, eu dando na emergência, vocês estão aí dando plantão, vocês já podem fazer uma bezetacil, porque, vamos dizer, já garante ali que o paciente vai ter um tratamento adequado, até porque às vezes tem paciente que vai tomar antibiótico, aí quando melhora, aí já para na metade. Então, você já está garantindo pelo menos que o paciente já vai estar tratado. Mas eu gosto de entrar também com um antibiótico por via oral.
E aí, qual que eu mais gosto? Amoxicilina com clavulanato, que é uma outra penicilina. E aí, a dose de amoxicilina com clavulanato é de 875 mais 125 miligramas. Nomes comerciais, tem o Ataciclave, tem o Sinoticlave. E a gente faz um comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias, tá? Outra opção seria levofloxacino, que tem de 500 e tem de 750. No caso de 750, a gente tem o Tamiram. E aí, se for de 750, um comprimido uma vez ao dia por 5 dias. Então, é prático. Se o paciente for alérgico, né, por exemplo, a penicilina, você pode fazer um macrolídeo. Eritromicina, eu nem gosto assim de eritromicina. Tem muito tempo que eu não passo eritromicina. Eu passo azitromicina. Então, seria uma possibilidade também. Fazer azitromicina, 500 miligramas, durante 5 dias, tá? Outros antibióticos. Às vezes, esse paciente está com um quadro de uma erisipela, e esse paciente está com algum comprometimento do estado geral. Então, esse paciente está com algum quadro que você vê que está com o estado geral comprometido, está muito... uma leucocitose muito significativa, às vezes é um paciente diabético, enfim. Você vai ver que você está vendo que esse paciente precisa internar para mais cuidados. Qual o antibiótico que você pode fazer lá com esse paciente internado? Entrar com ceftriaxona, né? Uma cefalosporina, e aí 1 grama de 12 em 12. Ciproinclinda você usa, não usa? Então, não uso, eu ainda prefiro para uma erisipela passar amoxicilina e clavulanato, mas pode ser feito sim, cipro e clindamicina. Ainda mais se você, por exemplo, o paciente está internado, seria uma boa opção para esse paciente que está aí mais prostrado. Inclusive, eu mandei mais cedo, não sei quem viu aí já, eu mesmo vi que teve gente que já curtiu, no canal do Telegram. Que eu sempre mando, né, gente, algumas coisas lá de artigos para vocês. E aí eu peguei um artigo bem interessante, que é até do Albert Einstein, sobre tratamento, e é até recente agora, 2021. Um artigo sobre uma revisão de literatura sobre tratamento de erisipela e celulite. E aí, Vitória, tem a possibilidade de você usar clindamicina lá também, tem como opção, tá? Então, assim, vários antibióticos pegariam bem. Mas eu, quando trabalhava lá na urgência, eu gostava lá, tá com uma bezetacil lá no bumbum do paciente, e entrava com algum antibiótico oral e entrava com anti-inflamatório também, tá? Esses anti-inflamatórios podem ser... pode ser até prednisona, dependendo às vezes está com muito edema, muita vermelhidão, pode ser até corticoide, por curtos períodos, às vezes 40 miligramas em 5 dias, tá? Prednisona, prednisolona, 40 miligramas. Lembrando que prednisona só tem de 20, tá, gente? E prednisolona tem de 40 miligramas já o comprimido. Mas pode ser um anti-inflamatório não hormonal mesmo, tipo um nimesulida de 100, um de 12 em 12. Pode ser, eu gosto muito desse Proflan, mas poderia ser um diclofenaco. E aí, para alívio da dor. Mas lembrem sempre de avisar o paciente. Elevação do membro, repouso, né? Porque senão, ainda mais paciente, mulher, né? Que não gosta de ficar quieta, aquelas senhorinhas... gostam de continuar fazendo tudo em casa e não fazem repouso, então fica difícil para melhorar. Porque cipro não tem cobertura para estrepto. Então, lembre que a erisipela e a celulite, as causas bacterianas dela podem ser tanto estáfilo quanto estrepto. E aí, as duas, a cipro também pega bem. E às vezes você, dependendo do quadro da gravidade, você precisa dar uma cobertura ainda maior de antibiótico. E às vezes tem, nos livros, por exemplo, Sampaio, ele fala até de entrar com metronidazol também, entendeu? E em alguns casos, dependendo, você vai entrar até com oxacilina, com vanco, dependendo da gravidade. Às vezes, principalmente quadros faciais, periorbitários, você vai precisar internar esse paciente para poder acompanhar, e você vai precisar de uma antibiótico terapia de amplo espectro. Mas eu não estou falando das situações mais dramáticas, a gente está falando dos casos, são mais assim, como eu falei, do caso da área verde. Você precisa fazer cipro e clinda? Não. Até nesse artigo lá do Albert Einstein fala, você pode entrar até com a cefalexina para esse paciente. Se bem que eu não gosto muito, porque é de 6 em 6 horas. Eu prefiro fazer como eu falei para vocês. Faz uma bezetacil e clavulin para o paciente, tá? Mas todas essas seriam opções. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Falando aqui dos detalhes da erisipela, lembrar sempre de avisar esse paciente, de encaminhar esse paciente para tratamento, né, com dermato, principalmente se tiver onicomicose, é muito comum ter, porque senão vira uma porta de entrada. Se esse paciente tiver quadros recidivantes de erisipela, você pode fazer um esquema de antibiótico, né, com penicilina benzatina, fazendo a cada 21 dias, para tomar aí por 6 meses, às vezes até 1 ano. Tratar, se tem varizes, encaminhar para o tratamento das varizes, né, tratar aquele eczema de estase, porque tudo isso aí para evitar não ficar
voltando aí quadros, né? Tem quadro de erisipela de repetição e acabar fazendo uma elefantíase, um quadro de elefantíase nesse paciente, certo? E aí eu lembro, da importância, lembrando de uma vez que eu estava lá no hospital, eu dava plantão lá numa UPA lá em Minas Gerais, e lá, como tinha todas as áreas, né? Tinha área vermelha, tinha a parte de observação, então assim, a gente já se dividia no plantão, cada um sabia para onde ia. E geralmente eu ficava responsável para reavaliar os pacientes que tinham ficado na observação do dia anterior, para ver se ia dar alta, se ia internar, o que ia fazer com o paciente. E tinha um paciente lá em observação, que estava numa maca no corredor, e aí estava na prescrição lá dela, né, leucocitose a esclarecer. E aí tinha entrado com ceftriaxona para ela, mas estava lá um quadro assim, tipo, uma leucocitose a esclarecer. Eu digo, gente, mas como assim leucocitose? Tem que ver porque que essa paciente está desse jeito. Gente, aí quando eu fui examinar a paciente, né, fazer tudo, ausculta pulmonar, enfim, a palpação. Quando eu levantei o lençol, tava lá uma erisipela linda na perna da mulher. Então, a leucocitose a esclarecer era erisipela. E assim, o colega não tinha visto antes. Então, olha a importância da gente examinar corretamente, né? O paciente, examinar mesmo a pessoa, né? Não subestimar ainda. A gente tem que lembrar, a clínica é soberana, né? Então, a anamnese e exame físico é muito importante. Certo, gente? E aí, no caso de um abscesso, mesma coisa, se ele poderia ser os mesmos tratamentos para um abscesso. Lembrando só que se tiver um abscesso, você pode drenar, deve, ainda mais se ele estiver flutuando, drenar. Geralmente, quadros de erisipela, e aí só voltando aí para você perguntando, Cíntia, sobre a questão da cipro, geralmente elas podem estar muito, como está associado à estase, né? Às vezes tem um quadro de estase venosa, e às vezes tem uma úlcera, às vezes até de estase ali. Geralmente nessas úlceras de estase, eu gosto de entrar com um esquema, ainda mais que não tem uma infecção secundária ali, de cipro com clinda, né, para tomar, e aí passar por longos períodos, tá? Tipo assim, não passo para tomar só 10 dias, eu passo para tomar 15, 21 dias, porque precisa de uma cobertura maior, porque muitas vezes a colonização de bactéria ali vai muito além do que só estáfilo e estrepto, tá? Deixa eu ver aqui. Quando eu considero erisipela de repetição. Olha, se o paciente por exemplo, já voltou ali a segunda vez, teve um quadro, ele já voltou ali uma segunda vez com erisipela, para mim já é uma erisipela de repetição. Provavelmente vai ter uma porta de entrada ali já. Então, eu já faço a profilaxia, deixando penicilina bezatina ali para tomar durante 6 meses, enquanto ele não trata ou vai tratar, porque, por exemplo, onicomicose, você não vai conseguir tratar uma onicomicose em 1 mês, ele não vai ficar bom em 1 mês. Onicomicose na unha do pé, pode botar aí 8 meses, 1 ano, para poder melhorar. Enquanto aquele fungo não for tratado, ali é uma porta de entrada, vai provavelmente facilitar aí uma nova erisipela. Então, você pode deixar aí, paciente, no segundo episódio, mantém, já deixa a penicilina bezatina aí de 21 em 21 dias para ele ficar tomando, tá? Doutora, como você recomendaria o manejo de bolhas na erisipela? Primeiro, entrar com antibiótico, né? Sempre fazer a antibiótico terapia correta. Aí, nesses casos de bolhas, eu gosto, como tem um edema maior, eu gosto de entrar com corticoide ali para fazer pelo menos uns 5 dias. E você não deve, assim, você pode até furar a bolha, mas você deve deixar o teto da bolha, porque sempre, e é a mesma conduta que é para bolhas de queimaduras. A gente não deve romper o teto, assim, pode furar a bolha, mas deixar o teto, que ali serve como uma cobertura mesmo, natural, né? Uma cobertura fisiológica. Mas só isso. E aí você pode usar tópico também. Pode entrar com antibiótico tópico nessas situações também? Poderia até ser associado na lesão da pele um antibiótico com corticoide, tipo uma Troq-G, uma Verotex B, tá? Gente, tem gente ainda no Instagram. Corre pro YouTube. Quem entrou agora e não viu que a gente tá no YouTube, porque no YouTube tem slides que eu preparei com o maior carinho e tem resuminhos. Então, vem pra cá, tá? Quem tá ainda no Instagram. Certo, gente? Então, bora lá. Vamos para a segunda queixa frequente aí na urgência, nas urgências, né, de pronto atendimento, que é o herpes zoster. E aí, o que é o herpes zoster? É causado pelo vírus varicela zoster, é uma reativação do vírus que causa catapora. Então, todo mundo que já teve catapora uma vez, né? Então, o vírus fica ali incubado e escondido em algum corpo de algum nervo. E anos depois, por uma baixa da imunidade, esse vírus vai ser reativado, mas não mais em forma de catapora, em forma de varicela, mas em forma de cobreiro. E a erupção segue um trajeto de um nervo.
E aí você vai ter aí vesículas sob base eritematosa. Na clínica, o paciente sente dor, sente queimação, sente formigamento, pode ter prurido também no herpes zoster, tá? E a característica deles é ser unilateral. Então, aquele negócio que o pessoal fala, né? Se encontrar, vai morrer. Eu digo, deve morrer mesmo se encontrar, porque eu nunca vi, né? Que a característica do herpes zoster é ser realmente unilateral, certo? Mas é isso, e ele pode dar em qualquer nervo, tá, gente? Herpes zoster, eu já vi herpes zoster em todos os locais possíveis, desde a face até tórax, região de membro inferior. E aí não tem uma idade, a gente sabe que está muito relacionado. É muito mais comum no idoso, até porque o próprio idoso já é um imunodeprimido, mas eu tenho visto cada vez mais herpes zoster em crianças, né? E quadros às vezes até extensos. Então lembrar de sempre a gente investigar, não só pensar, mesmo no idoso, tá? Que a imunodepressão é só pela idade, mas eu sempre investigo alguma outra causa. Então, diabetes, uma anemia, HIV, eu já fiz alguns diagnósticos de HIV por causa de herpes zoster. E é idoso, tá, gente? Então, não subestimem o vozinho ou a vozinha, tá? Porque se a gente pensar, mas não tá tendo nada, não vai ser HIV, a gente não sabe. Então, eu sempre faço uma rotina de exames. É herpes zoster, mesmo que a gente sabe que muitas vezes é pelo estresse, né? Às vezes o paciente teve um estresse muito grande, que foi isso que fez da reativação do vírus. Mas, por exemplo, pós-Covid, também eu vi muito caso de herpes zoster. Mas estresse emocional é o que mais a gente vê, ainda mais no paciente jovem. Mas não subestimem, façam uma investigação imunológica e solicitem a sorologia, hepatite B, HIV... sífilis, peçam hemograma, peçam diabetes, tá? Certo? Mas vamos aprender a tratar direito o herpes zoster, porque não raro eu vejo tratando errado. Primeiro, às vezes subtratando o paciente, o que é muito sério a gente fazer um subtratamento de herpes zoster. Por quê? Se você não tratar corretamente, qual o problema do herpes zoster? Ele vai melhorar sozinho, tá? Mesmo que você não faça nada, a evolução vai ser autolimitada aí de 7 a 10 dias. Porém, o risco da neuralgia pós-herpética é muito maior se você não fizer o tratamento adequado com o antiviral. Então, gente, quem é que é para medicar o herpes zoster? Não é o dermato lá no consultório, é o médico realmente da emergência, porque muitas vezes esse paciente vai para a emergência com um quadro de dor, tá? E aí, antes de falar do tratamento, deixa eu contar uma historinha para vocês, da minha mãe. Minha mãe, há uns anos atrás, começou com um quadro de dor torácica. E uma dor, assim, muito forte, tinha aperto. E a gente levou para urgência aqui no hospital e, enfim, parecia uma angina mesmo, uma dor, enfim, parecia que era um infarto. Então aí ela ficou, tipo, numa área vermelha, né, sendo monitorizada, fizeram eletro normal, fizeram enzimas cardíacas, tudo normal. Repetiram, ela ficou em observação, repetiram, porque o quadro não parava, a dor não parava. E tudo normal. E aí até que deram alta para ela, olha, não tem nada nos exames, a gente já repetiu, não é nada cardíaco, não é infarto, a senhora vai procurar um ortopedista, porque deve ser alguma coisa de coluna. E aí, alguns dias depois, acho que uns 3 dias depois, aí surge a erupção de herpes zoster, né, aqui nas costas dela. Então era o herpes zoster. Então geralmente tem os pródromos, né, a pessoa começa a sentir a dor antes da erupção de pele. Então, vocês podem até perguntar para um paciente que teve herpes zoster. Ele vai falar que antes achou que tinha dado um mau jeito, que estava tendo uma dor na região do ombro, enfim. Vai ter algum quadro antes, às vezes até simula um quadro de abdômen agudo, né? Porque às vezes o paciente sente uma dor forte. Isso também já aconteceu com um paciente meu, idoso. Paciente que toma imunossupressor para psoríase. E aí o filho dele me ligou falando que ele estava com muita dor abdominal, e aí eu falei, vai ter que fazer os exames, infecção urinária e tal, vai para emergência, tem que ver se não enfim, apêndice. E aí foi para emergência, foi medicado aquele tal, né? Foi medicado, depois foi liberado. E aí eu pedi para ele fazer hemograma, pedi para fazer ultrassom abdominal, e ele tinha, isso era um final de semana, né? Foi no domingo, e eu orientei tudo isso pelo telefone, e aí na terça-feira ele tinha uma consulta comigo. E aí na segunda ele fez não chegou nem a fazer o ultrassom, porque fez os exames de sangue, e aí quando ele foi pra mim na terça, aí tava lá a erupção do herpes zoster na região, né, de flanco, indo pra região inguinal, e na verdade, aquela dor que ele tava sentindo desde o sábado era na verdade o herpes zoster, né, então aí nem precisou fazer o ultrassom. Mas vejam que pode simular sim um quadro de abdômen agudo.
Então, o principal motivo da gente tratar o herpes zoster é para prevenir a neuralgia pós-herpética, porque a neuralgia pós-herpética é uma coisa que incomoda muito, gente. O paciente não vai ter mais nenhuma lesão de pele, mas ele sente uma dor absurda. Às vezes até a roupa de encostar dói. Você imagina o quanto isso afeta a qualidade de vida do paciente? E às vezes essa neuralgia pode durar semanas, meses ou anos. Então, daí a importância de a gente tratar e tratar certo, tá? Então, como é que trata herpes zoster? Primeira opção, aciclovir, tá? A gente tem aciclovir em duas dosagens, 200 miligramas e 400 miligramas. Só que a dose de aciclovir para herpes zoster é 800 miligramas 5 vezes ao dia. Então, isso significa que, se você for usar o aciclovir de 200 miligramas, você vai ter que fazer 4 comprimidos de uma vez, 5 vezes ao dia. Ou, se for de 400, 2 comprimidos. Então, ou o paciente vai tomar aí, né, 4 comprimidos por dia, 20 comprimidos por dia, ou ele vai tomar 10 comprimidos por dia. É muito comprimido. E geralmente isso dá muito desconforto gástrico. Então, de quebra, eu sempre já deixo. Então, eu vou passar a ciclovir, eu já deixo também um protetor gástrico ali, um omeprazol, um pantoprazol, porque eu sei que o paciente vai reclamar. E aí, como é que eu passo a ciclovir? Então, lá, de 200, né, ou de 400, aí se for 400, 2 comprimidos, então 800 miligramas 5 vezes ao dia, e eu coloco horário para não precisar tomar de madrugada. Então, eu coloco tomar 6 da manhã, né, 2 ou 4 comprimidos, 6 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 18 horas, 22 horas, para não precisar do horário de madrugada, e aí durante 7 dias, tá? Então é assim que trata. Eu já vi gente tratando, idoso, vou tratar com 400 miligramas, herpes zoster. Não façam isso. Tratem direito. Não tenham medo da quantidade de comprimido. E expliquem para o paciente. Eu até falo para o paciente, olha, gente, não, fica tranquilo, fica de boa, que é porque a dose só tem dose desse comprimido de criança. Então a gente não tem essa dose que é a dose de adulto, então por isso que tem que tomar mais comprimidos. Eu explico para o paciente, porque senão ele fica horrorizado da quantidade de comprimido que é, tá? E eu lembro que eu fiz uma aula uma vez sobre os antivirais para herpes zoster, e eu fiz um comparativo do preço. E aí, assim, tudo bem, se for comprar na farmácia do trabalhador e achar num preço bom, ou se tem na urgência, assim, tipo, na farmacinha do posto tem. Na época que eu trabalhava em posto de saúde, não tinha na farmácia do posto a ciclovir. Não sei, me contem aqui, onde, quem trabalha aqui em PSF, na farmácia do PSF tem a ciclovir oral? Porque na minha época não tinha, tá? Então, até explico para o paciente, olha, existe um tratamento um pouco mais barato, só que pela quantidade de comprimido, às vezes acaba nem ficando tão mais barato, às vezes a diferença fica de R$100, de um aciclovir para um mais moderno, que é o fanciclovir ou o valaciclovir. Então, eu explico, olha, tem o primo rico e o primo pobre. Tem um mais moderno, que ele é mais eficaz até para neuralgia pós-herpética, e tem um mais simplesinho. Os dois vão resolver, só que um você vai ter que tomar 20 comprimidos, né? Ou então 10 comprimidos por dia. E o outro você vai precisar tomar só um de 8 em 8 horas, né? Aí eu já falo também logo o preço. Por exemplo, o Penvir é de fato o meu preferido. Por quê? Porque é o que tem mais comodidade posológica. Eu gosto de remédio que tem comodidade posológica. O Penvir, que é o fanciclovir, é 500 miligramas, um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. A caixa já vem com 21 comprimidos, tá? E a outra opção é o valaciclovir, que tem o Valtrex, tem o Herpstal. E aí, eles são comprimidos de 500 miligramas. E aí, você tem que passar 1 grama, quer dizer, já tem que tomar aí 2 comprimidos de 8 em 8 horas, por 7 dias. A diferença de preço de um Valtrex para um Penvir é muito pequena, é praticamente a mesma coisa. Então, por isso que eu prefiro o Penvir. Porque mesmo com o Valtrex, por exemplo, tendo o programa de relacionamento laboratório lá da GSK, que você cadastra e tem um desconto, mas mesmo assim ainda são 6 comprimidos por dia. Então eu prefiro que o paciente tome 3 por dia, tá? Então eu prefiro o Penvir. E aí, gente, eu falo assim na minha rotina de consultório, eu já aviso o paciente o preço. Por quê? Um Penvir, ele deve estar uns R$450 a caixa. Para o paciente não ter um choque lá na farmácia, tipo, desmaiar lá na farmácia e me xingar até a minha última geração pelo preço do remédio, eu já prefiro que ele se choque lá comigo no consultório. Porque eu falo, olha, o remédio é um pouquinho caro, mas é importante o senhor tratar. Por quê? Porque senão, às vezes, o risco de o senhor ficar sentindo dor, mesmo depois que não tem mais bolha na pele, mas se o senhor ficar sentindo dor, e às vezes essa dor pode durar anos, meses ou anos. Então, é importante a gente tratar. Então, vale a pena dividir em 10 vezes no cartão, aí numa farmácia que divide em 10 vezes e tomar o remédio mais barato. Mas, isso se for fazer muita diferença no seu orçamento, vamos dizer, a diferença de preço para um para o outro
Fica aí uns R$100 e poucos. Eu acho que R$100 e poucos vale a pena tomar o mais moderno. Mas às vezes eu dou até as duas receitas. Então, você pode tomar ou esse, se você quiser pesquisar o preço. Mas se a diferença for pouca de preço, não for pesar no seu orçamento, vale a pena o senhor tomar o Penvir, que é bem mais moderno, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou falar da prevenção, gente, da neuralgia, vou falar da neuralgia. Aqui o Igor falando, já teve paciente na UPA aqui que estava com dor no peito e também era herpes zoster, só vamos identificar se a gente examinar. Exatamente, Igor, tem que examinar o paciente. É igual a erisipela lá que eu falei, da leucocitose a esclarecer. Ninguém levantou o lençol do paciente para ver que tinha uma erisipela, então a gente tem que examinar o paciente, tá? Aí aqui, ó, a Vitória tem. Ai, que bom que tem. Se você tem no posto a ciclovir, então você vai passar a ciclovir. E aí você vai acalmar o paciente pela quantidade de comprimido, que não tem nada fora do normal, que é aquela quantidade mesmo. Se você tem lá de 200, você vai fazer 4 comprimidos 5 vezes ao dia, vai explicar, olha, é muito comprimido, mas é assim mesmo. Tá? E já passa um omeprazolzinho para ele tomar em jejum, para ele não ter esse desconforto gástrico, tá? Pronto. E de antiviral é isso, tá, gente? Então não esqueçam, colinha, print aí do slide, porque vocês vão usar muito, porque vai aparecer. Herpes zoster aparece e vocês têm que saber tratar. Analgesia. Vamos lá. A dor do herpes zoster é uma dor neural. Ela é uma inflamação do nervo. E eu costumo falar assim, brincar, essa dor neural é uma dor como se o nervo estivesse convulsionando. Então ele fica dando choques ali. Então você imagina que analgésico simples, tipo um Tilenol, um paracetamol simples, não vai aliviar a dor desse paciente. Um anti-inflamatório, não hormonal, porque a via é diferente. Não é uma via, ali é uma inflamação do nervo. Então a gente tem que tratar com analgésicos mais potentes. Eu coloquei aqui os que eu prefiro, que é o paracetamol com a codeína, mais pela codeína em si. Tem a possibilidade do tramal? Tem. Por que eu não gosto do tramal? Eu tomei tramal, muito tramal, principalmente porque eu tive síndrome de Guillain-Barré. Quem me acompanha aqui no Instagram há algum tempo, lá no Instagram, que tem que montar todo mundo aqui no YouTube. Quem tá ainda no Instagram, gente, vem pro YouTube. Já tem gente no Instagram, vem pro YouTube, tá? Tem slide aqui, dá pra vocês fazerem print melhor. Mas aí eu contei minha história, que eu tive síndrome de Guillain-Barré. E Guillain-Barré é simplesmente você sentir dor neural da cabeça aos pés, literalmente. E eu vou dizer pra você, a pior coisa do mundo é você ser julgada por dor. Porque mesmo sendo médica, assim, tinha muitos médicos que me julgavam, chegaram a dizer até que eu tava ficando viciada em morfina. E eu tava assim, eu digo, gente, eu quero aliviar minha dor. Você ficar sem dor é a melhor coisa, você sentir dor toda hora. E eu falo pra vocês, a gente não consegue medir dor. Então não julguem a dor do paciente, vocês não têm medidor de dor. Se o paciente está dizendo que está com dor, é porque está com dor. Então use o que tiver de mais moderno e de melhor para fazer a analgesia desse paciente. E aí eu gosto muito da codeína, porque dá menos enjoo. Eu já tomei muito tramal e eu tinha um enjoo violento com tramal. Inclusive, quando vocês forem fazer tramal na urgência, gente, façam lento, porque esse negócio corre rápido, a vontade de vomitar é iminente. Então, eu sou meio traumatizada com tramal por causa disso, tá? Mas pode ser feito tramal também, porque é um analgésico mais forte, mas eu gosto muito do Paco, de Tilex, e peço para deixar um comprimido de 8 horas. Mas, de fato, o que vai aliviar a dor é você entrar com algum remédio que alivia a dor neural. E aí os remédios que aliviam dor neural são ou os antidepressivos ou os anticonvulsivantes, né? E aí, quais são os meus preferidos? Tem vários, tá, gente? Vocês vão ver com carbamazepina, com gabapentina, taranã. Eu coloquei os que eu passo na minha prática do dia a dia, porque afinal não se complica, a dermatologia é a prática do dia a dia. Então, o que é que eu gosto? Gosto de amitriptilina, por quê? Porque é barato, muito barato, e normalmente tem no posto de saúde. Você só tem que ficar atento se o paciente, ainda mais se é idoso, se não tem alguma contraindicação, algum problema lá cardíaco, porque ele deixa a boca seca, constipação e taranã. Mas, no geral, uma dose de 25 miligramas alivia bem a dor neural e não traz tantos efeitos colaterais, tá? Você pode fazer aí até 75 miligramas. Quando eu tive Guillain-Barré, eu tomei amitriptilina e eu tomava 75 miligramas. E era, assim, de boa, no sentido de efeito colateral. Mas, geralmente, eu começo ali com 25 miligramas mesmo. E eu passo lá pro paciente, eu coloco no receituário, assim, do paciente. Faço lá a prescrição do antiviral, coloco o analgésico mais forte para ele, aí o Paco, o Tilex, para tomar de 8 a 8 horas, e faço a receita, já deixo a receita da amitriptilina para 30 dias. Porque eu vou reavaliar, no meu caso, eu reavalio o paciente depois de 30 dias.
No seu caso, que você está numa emergência, o paciente às vezes não vai voltar lá para você reavaliar, você vai pedir para esse paciente procurar o posto de saúde, o médico do PSF, para ele poder dar continuidade. Porque às vezes, se não aliviar só com 25 miligramas, aí vai aumentando, né, para 50 miligramas, pode aumentar para 75. Ou se o paciente tem uma condiçãozinha melhor, aí eu prefiro a pregabalina, o Lyrica, tá? Porque é mais moderno, tem menos interações, menos efeitos colaterais. E aí a gente começa com 75 miligramas, mas aí eu já passo assim, 75 miligramas para começar tipo, só no iniciozinho, tipo assim, 5 dias. E aí já aumento para 150 miligramas. E aí, mas você pode chegar até 300. Então, minha dose inicial de amitriptilina é 25, geralmente controla bem. E o Lyrica tem outros nomes comerciais, tá, gente? Eu falo Lyrica, que eu acabo me lembrando mais, mas 75 miligramas. Começo com 75, mas já deixo para 150, que é a dose intermediária de tratamento para neuralgia pós-herpética. E aí vai ter que alguém reavaliar esse paciente depois, mas já medica esse paciente para dor, tá bom? E é isso. Deixa eu ver se eu faltou alguma coisa aqui de herpes zoster. Deixa eu ver se vocês perguntaram aqui. Muita gente no interior não tem condições de tomar Penvi, tem que ir para ciclovir mesmo. Não tem problema. O importante, Alencar, é que você tem que medicar esse paciente, medicar corretamente. Não medicar com a ciclovir 400 miligramas. Ou, 200, ou como eu já vi, 200 miligramas 5 vezes ao dia, que é a dose de tratamento para herpes simples. Faz o que tem que fazer. Só bota, você vai ter omeprazol no posto, bota omeprazol lá pro paciente, para ele não sentir dor no estômago, né? E faz a analgesia correta nesse paciente. Gosta de dexacetoneuria e M-inição da neuralgia? Pode ser uma opção sim, Léo. Você fazer corticoide. É meio controverso o corticoide, mas inclusive você pode até fazer o corticoide oral também, tá? Uma prednisona ou a prednisolona, 40 miligramas ali por uns 5 dias. Poderia fazer dexacetoneuria, que é a dexametasona, com a vitamina B12, porque já ajuda a vitamina B12 nessas questões também de dor neural. Poderia sim ser uma boa opção. Se você tem, mais que tem às vezes na urgência, né? Você poderia fazer sim. Aí aqui a da Vitória entra com a amitriptilina logo no início, logo de cara. E aí outra coisa, gente, só pra vocês não esquecerem. Codeína é receita 2 vias, receita, né, normal, 2 vias. Não pode estar na mesma receita do antidepressivo ou do anticonvulsivante. Então faz receitas separadas, porque senão o paciente não vai conseguir comprar. Só vai conseguir comprar um. Então você pode botar, por exemplo, o aciclovir na mesma receita do Paco, porque o aciclovir vem já até sem receita, não é de retenção de receita, mas o Paco é. E aí numa receita separada, você faz a amitriptilina, ou a pregabalina, ou a carbamazepina, ou o outro que você gostar. Esses são os dois que eu mais uso, que eu mais gosto. O baratinho e o caro. Quem me segue sabe que eu gosto muito de falar isso, né? Eu gosto de passar, tem o Fusquinha e a Ferrari. Você vai para São Paulo, você vai dos dois jeitos. Pode ir de Fusca, pode ir de Ferrari. Um vai mais rápido, um com mais conforto, outro com menos conforto, mas vai chegar no mesmo lugar. Então é mais ou menos isso, entendeu? Tem pelo SUS a ciclovir lá, o paciente pode comprar, então beleza. Agora, se não tiver, não pré-julguem, porque também às vezes a gente pré-julga, né? Tipo, o paciente, a gente não sabe lá o bolso de ninguém. Eu gosto de fazer muito isso no consultório, às vezes. Eu já falei isso aqui, com hidratantes, eu coloco mais de uma opção de hidratante. Eu boto uma opção de hidratante barato e uma opção de hidratante caro. Porque às vezes a pessoa pode ter momentos da vida que não vai poder comprar aquele mais caro. Mas eu gosto também de informar o paciente, olha, a diferença de preço é essa. Às vezes o paciente prefere tomar o mais caro, porque vai ter um alívio, vai precisar de menos comprimido. Às vezes é um idoso que já toma 300 remédios para diabetes, para pressão alta, e aí tem que tomar mais, 10 comprimidos é muita coisa para ele. Então, não julguem, ofereçam, expliquem, né? É autonomia, o paciente tem autonomia de decidir, né, se ele quer. Então, às vezes o paciente tem até, não, eu faço um esforço, doutora, para minha saúde, eu faço esse esforço. Então, faz isso, né? Explica direitinho, eu sempre explico. E aí o paciente decide. E às vezes, quando o paciente fica muito em dúvida, eu pergunto, olha, você quer as 2 receitas? Aí eu boto lá. Oh, mas você não vai tomar os 2 juntos. Ou é o aciclovir ou é o Penvi, tá? Porque são as mesmas coisas, eles entendem bem. Dá pra você explicando direitinho, funciona super bem. E o paciente vai ficar super satisfeito, tá bom? Beleza, gente. Então, acho que é isso. Os detalhes, lembra de herpes zoster independente. Pode ser a freira do convento, com herpes zoster, pede HIV, tá? Todo mundo com herpes zoster faz um rastreio para ver. Pode ser só do estresse, da imunossupressão, do estresse emocional que teve, que é o mais frequente. Pode ser só da imunossenescência, da idade, pode. Mas pode ter alguma doença hematológica ali. Então, pede um hemograma, pede glicemia, pede sorologia para DSTs, tá?
Ok, então esses são os detalhes do herpes zoster. Vamos prosseguir. Aí os detalhes. Já até adiantei, né? Tinha feito o slide, a pessoa que tá começando aí no YouTube, aí já esquece até o slide que tinha feito. Ah, eu amo detalhes, né? Esses detalhes fazem a diferença. Esses detalhezinhos aqui de orientação fazem muita diferença, tá, gente? Na conduta pro paciente. Beleza, vamos então agora para o terceiro queixa, né? Que aparece aí na urgência. E aí eu coloquei num bolo só, gente, porque na verdade os três a gente vai medicar bem parecido, tá? Urticária, angioedema e farmacodermia, tá? A Kátia, deixa a live salvo. Vou deixar, Kátia, ó, sai daqui do Instagram, tá? Vem para o YouTube, que tá melhor aqui. A galera tá toda aqui no YouTube, porque tem slide, tá? Vem pra cá, porque fica melhor pra você acompanhar. Já deixei, o link tá na bio do Insta, tá? Sim, então eu botei tudo num bolo só, porque é muito frequente. E às vezes, por exemplo, urticária aguda, uma das principais causas é uma reação alérgica a remédio, tá? O angioedema também pode ser uma farmacodermia, causado por uma farmacodermia. Pode ser comida? Pode ser também. Mas eu botei num bolo só, porque na verdade a gente vai tratar tudo de uma forma muito parecida. E são queixas super frequentes na urgência. Então, qual é a clínica da urticária? A urticária é diferente do rash, né? Porque o rash cutâneo, daquelas doenças exantemáticas, né? Você vai ter só a vermelhidão com a descamação. Na urticária, você vai ter a urtica, que é essa lesão eritematosa, edematosa, o paciente vai ter prurido. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre a urticária aguda, tá, gente? Porque existe a urticária crônica também. Qual é a diferença da aguda para a crônica? A crônica é quando passou de 6 semanas com quadro de urticária crônica. E aí é outra live, tá? Só para urticária crônica, que é um mundo. Mas vamos falar aqui, né, no caso de uma urticária aguda. Geralmente, esses quadros de urticária aguda, eles podem ser reação tipo 1, que é uma reação IgE mediada, tá? E por que é importante, Rubeli? Você não gosta de falar de mecanismo de ação, você quase não fala, você é muito direto nas lives, mas por que é importante vocês saberem isso? Sendo uma reação, né, tipo 1 IgE mediada, a IgE fica ligada ao antígeno por 13 dias. Para que serve você ter essa informação? Quando você tem um quadro de urticária aguda, você pode até medicar o paciente ali na urgência, você vai fazer o que tem que fazer lá, o corticóide, o antihistamínico, porque o tratamento de urticária é antihistamínico, mas você tem que manter esse antihistamínico por, no mínimo, 15 dias. Por Cristo, não tratem uma urticária só com a medicação injetável lá do plantão e mandem o paciente para casa e não deixem um antihistamínico para o paciente. Deixem, e por pelo menos 15 dias. O paciente vai melhorar. Você fez lá uma injeção, a gente vai ver aí, vamos ver, você fez uma Dexa, fez um hidrocortisona, você fez um Fernegan nesse paciente, o paciente vai melhorar naquela hora, mas a duração daquilo ali é 8 a 12 horas, depois o paciente vai voltar. Mantenha o antihistamínico oral por 15 dias, faça a receita para o paciente. Nada de que tira esse negócio da cabeça de vocês, que a gente não pode, não, a receita não posso dar na urgência, que a gente só prescreve injeção. Não, gente, a gente é médico, a gente tem que ser resolutivo. Não façam isso. Mediquem o paciente. Isso vai evitar que o paciente não tenha que voltar no próximo plantão, talvez até com um quadro mais grave. Sobrecarregar o outro plantão, você já vai ter resolvido um caso. Vai evitar que esse paciente não sobrecarregue lá o posto de saúde. Resolve a vida, dá a receita certinho para o paciente, tá? Então, essa informação que a IgE fica ligada ao antígeno por pelo menos 13 dias é muito importante para a nossa conduta, tá? Quais são as principais causas de urticária, de angioedema? Primeiro, remédio, tá, gente? E aí, remédio, quando a gente fala, não é remédio que o paciente nunca tomou na vida. Às vezes é remédio que ele tem o costume de tomar. Por exemplo, anti-inflamatório, né? Diclofenaco, piroxicam, nimesulida. Diclofenaco disparado é o que eu mais vejo, tá? Junto com o quê? Com dipirona. Então, analgésicos como dipirona, ibuprofeno e anti-inflamatórios são os campeões de quadro de urticária. E às vezes a pessoa, anos, já toma muito tempo. Eu lembro que eu tinha uma amiga enfermeira que ela tomava Ponstan, né, que é o ácido mefenâmico, para cólica, a vida toda. E ela estava com 32 anos, até que um dia ela tomou para uma cólica e acordou com edema de lábio, orelha, cheio de placa de urticária. Olha, depois de mais de 15 anos tomando para cólica, teve uma reação alérgica a uma medicação que ela super tinha, era habitual. Então, de remédio, lembre muito dos anti-inflamatórios e dos analgésicos, tá? Mas outras medicações também podem. Antibióticos, aí as penicilinas, sulfa, laxante, que a gente pensa que laxante, né, não é remédio, é remédio também. Hormônios, então às vezes até anticoncepcional pode ser uma causa de urticária.
E dos anti-inflamatórios, eu queria lembrar e destacar para vocês o AS. Porque a gente vê, né, a população toma muito AS, até pela questão de prevenção, né, de antiagregante plaquetário, taranã. E aí, principalmente, assim, apesar da live não ser sobre urticária crônica, mas o AS é de 20 a 40% das urticárias crônicas, de recidivas, tem a ver com AS. Então, se você tem um quadro aí persistente, né, um quadro de urticária crônica, o paciente toma AS, você tem que suspender, porque até 40% dos pacientes têm urticária por causa desse danado do AS, tá? Mas, assim, os casos que eu mais vi, tanto de angioedema e de urticária, são relacionados realmente, assim, eu nunca vi a bezetacil, apesar do povo morrer de medo de bezetacil, né, de fazer, mas eu nunca tive uma reação alérgica a bezetacil. Agora, a dipirona, a Plasil e a Voltaren, eu já tive com pacientes na urgência, tá? E aí é uma outra coisa que eu falo pra vocês, nada de fazer medicação injetável no paciente e aplica dipirona e tchau, vá para casa. Deixa esta criatura em observação, pelo menos 30 minutos. Por quê? Mesmo que ele tenha o costume de tomar a Voltaren, já tenha tomado outras vezes, a reação alérgica pode aparecer de uma hora para outra. Aliás, vem eu com as minhas histórias, né? Contar a história quando eu trabalhava no PSF, lá em Minas. E aí você sabe como é que é PSF, né? Tem o dia lá do idoso, não, o dia lá do hipertenso, enfim, dos hipertensos, para renovar as receitas dos hipertensos. E aí sempre tem a vozinha que chega, ai, doutora, eu tô com muita dor nas costas, posso tomar uma injeção daquela de Voltaren? Você passa? Ah, tá, passo. Renovar a receita do remédio de pressão e passei lá um Voltaren pra vozinha. E eu sempre tive pra mim, assim, de conduta, o paciente vai tomar injetável, você vai ficar aí esperando 30 minutinhos sentadinho, tá? Só pra gente ver, mas eu já tô acostumada, já posso ir embora. Não, fica aí, 30 minutos. E aí essa paciente, eu dei a receita pra ela da medicação, do remédio de pressão dela, da receita, né, normal. E aí pedi pra enfermeira fazer o Voltaren nela. E aí falei, olha, dona fulana, espera aí, fica aí esperando, daqui a pouco, ou então a senhora vai lá pegar seu remédio, mas fica por aqui meia hora, tá? E o que a vozinha fez? Pegou o remédio dela de pressão, tomou a Voltaren, pegou o remédio de pressão e cascou fora, foi embora pra casa. Daqui a pouco, uns 30 minutos depois, entra a enfermeira, assim, com tudo na minha sala, lá, né, isso eu não falava nem na urgência, tava no PSF. E volta, doutora, a vozinha que tomou o Voltaren tá aqui, tá cianótica. Eu digo, meu Deus, mas vocês só viram isso agora. Quando eu saí, a vozinha já tava assim, com angioedema, com cianose. Gente, ela tinha ido embora. E ela voltou no meio do caminho, porque começou a passar mal pela reação do Voltaren. E assim, por um milagre de Deus, ela conseguiu andar até voltar pro PSF, né? Voltar para o posto. E aí, assim, ainda bem também que eu tava num PSF melhor. Porque eu digo, se fosse num PSF que eu trabalhava aqui em Alagoas, meu Deus, eu tava enrolada. Porque a ambulância que eu pedi para socorrer a paciente demorou 1 hora para chegar. Então, ainda bem que eu tinha tudo lá para poder tratar essa paciente. E aí, eu tive que tratar com adrenalina. Eu vou falar aqui da medicação, né? No caso de angioedema. Fiz adrenalina, fiz hidrocortisona, fiz Fernegan, coloquei no oxigênio, acesso venoso, tudo que tinha que fazer e fiz lá no posto de saúde. Então, vejam como é sério. Então, assim, não é porque o paciente nunca teve, é um Voltarenzinho que a gente tá acostumado a fazer. Deixa a criatura esperando, tá? Já tive reação alérgica também. Uma criança, prescrevi, a criança estava vomitando, com febre, fiz dipirona, fiz Plasil. Deixei lá, ficou lá em observação. Daqui a pouco a enfermeira veio me chamar, a criança com angioedema. Já tinha tomado outras vezes. Aí eu fiquei sem saber qual dos dois, né, que foi, que pode ter sido até os dois. E aí fez quadro de angioedema também, edema de pálpebra, de lábio. E assim, uma coisa muito rápida, né, meia hora. Então, sempre, medicações injetáveis, deixa o paciente em observação, tá? Deixa eu só voltar aqui para uma pergunta que, antes de fazer aqui da medicação, por que a medicação vai causar urticária muito tempo depois do uso? Reação alérgica, quando a gente pensa nas reações, tipo 1, tipo 2, elas vão causando memória, né? Tipo 2 não, desculpa, tipo 3, que são as causas, né? Então, muitas vezes vai sensibilizando e vai causando memória e vai só causar e despertar esse mecanismo de liberação da histamina ali pelo mastócito anos depois. Então, isso aí é reações imunológicas que podem acontecer, tá? Deixa eu só voltar ali para... O Léo perguntou sobre a vacinação do herpes zoster. Geralmente, a orientação era que antes, né, da antiga vacina do herpes zoster, era que fosse feita 1 ano depois. Agora, se eu não me engano, a Shingrix, que é a mais nova de herpes zoster, é com 6 meses. Pode ser feita com 6 meses. Preciso só confirmar direitinho, mas eu sei que é menos tempo porque ela é de vírus inativado. Essa mais nova agora que a gente tem de herpes zoster. E é mais eficaz também.
Mas antes a gente orientava a antiga que tinha, né? Porque chegou um agora esse ano, em junho do ano passado, era um ano depois da infecção pelo herpes zoster, certo? Sim, mas vamos voltar aqui, só porque eu tinha esquecido de responder essa pergunta aqui do Léo, vamos voltar aqui para as nossas urticárias, angioedema e farmacodermia. Então, fármacos, é a principal causa, tá? Mas pode ser alimentos? Pode. Alimentos como mariscos, frutos do mar, corante. E, inclusive, gente, quando a gente fala em alimento, existem alimentos que são liberadores de histamina. Isso é uma coisa importante também, que depois eu vou reforçar lá nos detalhes. Quando você tem um quadro de urticária, eu sempre oriento o paciente a evitar algumas comidas, porque às vezes ele não é alérgico àquela comida, mas se ele comer aquela comida é liberadora de histamina. Então ele vai sentir coceira, mesmo que não tenha sido a causa, vamos dizer, teve alergia lá por causa da dipirona que ele tomou. Mas aí, nesse processo que ele ainda vai ficar sensibilizado, que você vai manter o antihistamínico por 15 dias, às vezes se ele comer alimentos como chocolate, tomate, morango, bebida alcoólica, queijo, ele pode ter uma piora da coceira, porque são alimentos liberadores de histamina. Vale uma outra aula sobre isso quando a gente for falar de urticária, mas é bom vocês orientarem pelo menos o básico, tá? Você vai evitar comer frutos do mar, mesmo que não tenha sido, como eu falei, a causa da urticária, mas por serem alimentos liberadores de histamina, né? Aí frutos do mar, peixe, né, em geral, enlatados. E aí, assim, tomate, morango, chocolate, bebida alcoólica. Então, o paciente fala, posso beber, doutora? Depois de um quadro de urticária, tem que esperar aí pelo menos uns 15 dias para poder voltar a beber. Porque se beber, pode liberar histamina e piorar a coceira, tá? Então, primeira causa, remédio. Segunda causa, alimentos. Inalantes também podem causar. Outra causa muito comum de urticária, gente, infecções. Eu vi muito caso de urticária por Covid, né? Sendo a única manifestação do Covid, um quadro de urticária. E aí, quando a gente fala em infecções, qualquer infecção pode ser uma causa de urticária. Qualquer, tá? Infecção urinária, pode? Pode. Verme, pode? Pode. H. pylori. Então, às vezes o paciente, principalmente quando a gente fala em urticária crônica, é importante. Às vezes o paciente tem uma gastrite, tem H. pylori. H. pylori pode ser causar um quadro de urticária. E aí não melhora enquanto não tratar aquela infecção. Mas é muito comum quando o paciente chega com um quadro de urticária aguda, e aí se vocês estão no plantão, vocês podem fazer isso, né? Pede um sumário de urina para esse paciente, porque às vezes a paciente tem uma infecção urinária e nem sabia que tinha. Ou então pelo menos pede uma urocultura para o paciente fazer e levar no posto, porque senão vai voltar. Enquanto não tratar a infecção, vai voltar, tá? E doenças, né? Também internas, como por exemplo uma leucemia, um lúpus, um linfoma, um problema de tireoide podem ser causa de urticária. Mas, de cara, eu digo assim, as mais comuns. A gente sempre tem aqueles programas de investigação criminal, né? Eu amo aqueles seriados de investigação criminal. Então, assim, tipo, o principal suspeito, na lista dos principais suspeitos. Primeira coisa que eu penso numa urticária aguda, no angiodema, no farmacodermia é o fármaco, né? Remédio. Remédio tá no topo da lista. Qual remédio é o mais comum? Com certeza, o mais comum, anti-inflamatório e analgésico, tá? E que são remédios que o paciente toma a vida toda. Segunda causa, mais comum, pode ser alimento, uma urticária aguda? Pode ser também. Mas aí é engraçado essa questão de alimento e remédio. O paciente tem tanta convicção que não é o remédio, que ele tem tanto costume de tomar, que ele acha que foi alguma coisa que ele comeu, porque invertem um pouco as ordens, por exemplo. A primeira causa é remédio, mas a pessoa acha que a primeira causa é comida, e não é. E aí contar a história do meu cunhado. Meu cunhado a gente estava num evento, esses eventos que são o dia todo e tal, e aí deu uma dor de cabeça, ele tomou Dorflex, que ele já super acostumado a tomar Dorflex a vida toda. Ele, 20 e poucos anos, já tinha tomado muita dipirona na vida dele. E aí ele tomou Dorflex para dor de cabeça. Aí quando foi à noite, aí ele me liga dizendo, Rubeli, olha como é que eu tô. Aí tava cheio de placa de urticária. Aí ele disse, mas eu saí, quando a gente saiu do evento, eu tomei um açaí. Eu tô achando que foi o açaí que eu tomei. Eu digo, você tomou remédio? Aí ele disse, eu tomei um Dorflex. Eu digo, não foi o açaí, foi o Dorflex. Não tome mais Dorflex. Se você tomar, a próxima vez vai ser pior. Não, mas eu tomo direto. Não tome mais dipirona. Falei pra ele, se tiver dor, só Tilenol. Aí eu apliquei, né? Tava lá em casa, tinha uma beta-30, apliquei uma beta-30, passei o antihistamínico pra ele e tal. Beleza. 15 dias depois, o que é que ele faz? Adivinhem? Tomou dipirona de novo. Só que aí ele ficou assim, ó, igual a boca desse rapaz aqui. Aí me mandou foto assim, a boca deste tamanho, né? O olho já parecendo aquele do Hit, Conselheiro Amoroso, né?
E aí eu lembro que não, eu tirei um bocado de foto deles que ia zoar ele bastante, porque eu digo, eu falei pra você que era dipirona, você não acreditou. Achou que era o danado do açaí, e não era. Eu digo, agora você já aprendeu a lição, né? Se for fazer uma terceira prova, vai fazer na frente do hospital já, porque a próxima vai ser pior. E aí aprendeu, né? A lição. Mas aí só pra vocês memorizarem essa historinha aí, fica essas minhas histórias pra vocês lembrarem aí desses causos, né? E aí, como é que a gente trata? Assim, lembrando, né, que na urticária aguda, liberação de histamina pelo mastócito, como eu falei, reação IgE mediada 13 dias, geralmente fica a ligação, por isso que a gente mantém um antihistamínico por pelo menos 15 dias. Todas essas podem ser causas, lembrando destaque para o AS, principalmente se o paciente tem um quadro de urticária recidivante. O que é que você pode fazer na urgência? Você pode fazer o corticoide ali que você tem na urgência, e aí geralmente, pelo menos quando eu dava plantão, tinha muito o quê? Hidrocortisona de 100 e de 500, e tinha Dexa. Aí você pode fazer hidrocortisona, aí de 200 até 500 miligramas, pode fazer EV no soro, Dexa, mas para sedar, né, o paciente. Então eu sempre faço assim, 25 miligramas de Fernegan, fazia, né, quando eu dava urgência, meia ampola, fazia a hidrocortisona ou a Dexa. Agora, casos mais graves, igual, tem angioedema, melhor, aí você vai fazer adrenalina. No caso daquela vozinha lá, eu fiz adrenalina subcutâneo. Quanto? 0,3 a 0,5. Então, faz 0,3 ali subcutâneo, oxigênio, se o paciente precisar, certo? E de urgência você pode fazer isso. Aí observar e deixa o paciente em observação. E aí depois para casa você vai liberar esse paciente para casa com a medicação, tá? Você pode deixar prednisona ou prednisolona 40 miligramas por 5 dias. Por que eu não deixo mais tempo? Porque a droga de tratamento para a urticária não é o corticoide. A gente faz o corticoide para tirar mais rápido daquela crise, mas é o antihistamínico. Lembre que tem liberação de histamina, então a gente tem que fazer antihistamínico. Então, se é um quadro muito grave, eu faço aquelas medicações lá, como a gente viu, né? Tá na urgência, você tem lá disponível injetável. Mas você pode também fazer um desmame. Inclusive, nas farmacodermias, às vezes eu faço o desmame da prednisolona ou da prednisona. Então, às vezes eu faço 40 miligramas 5 dias. Depois 30 miligramas 5 dias. Depois 25 dias. Ou então você pode fazer também por semana, a cada 7 dias, tá? Mas no caso de uma urticária aguda, mais simples, que é um quadro não muito extenso, não é um angioedema, não é um caso mais grave, você pode fazer só por 5 dias o corticoide e deixar o antihistamínico por 15, tá? Débora vai perguntar se vai ficar gravado. Vai ficar no YouTube, vai ficar aqui também no Insta. A Débora botando o bebê pra dormir, é assim, vida de mãe é assim mesmo. Ó, vocês que estão entrando aqui no YouTube, no Instagram, a galera tá no YouTube, vem pro YouTube que tem slide, tá? Eu botei o link na bio do YouTube, vem pra cá que eu tô terminando já. Certo? E antihistamínico, pode ser o que você tem, loratadina. Eu gosto muito dos mais modernos, né? Tipo a levocetirizina, que é o Rise, o Leg, a bilastine, que é 20 miligramas, Isbila, Lectus, todos esses aqui você faz uma vez ao dia. Pode fazer 2 vezes, se for melhor ao dia? Pode. Às vezes eu deixo, você pode fazer até dobrar a dose, tanto do Rise quanto do Isbila, né? Que é a bilastine, quanto do Altiva e do Alegra, você pode dobrar a dose, pode fazer até mais, até 4 vezes. Mas geralmente uma vez ao dia controla bem o quadro, até porque você fez a medicação injetável antes, né? Mas lembre esse detalhe, faça um remedinho, o antihistamínico, qualquer um desses aí, o que for mais fácil para o paciente comprar, e aí mantenha por pelo menos 15 dias, certo? Pronto, então é isso. E os detalhes, esse é o detalhe, principalmente de urticária. E lembrar da questão da alimentação que eu falei, tá, gente? Alimentos liberadores de histamina. Vocês podem até botar no Google depois, porque se vocês quiserem, às vezes lá no consultório eu tenho por escrito, eu já deixo lá salvo alimentos liberadores de histamina, e aí eu dou uma relaçãozinha assim pro paciente, o que é que ele deve evitar comer, que eu já falei algumas coisas aqui, tomate, morango, chocolate, bebida alcoólica. Orienta o paciente, porque senão às vezes ele não tem alergia àquilo, mas como são alimentos que liberam histamina, às vezes se ele comer aquilo ali, ele vai ter uma piora da coceira e vai ficar achando que vai ficar louco sem saber o que foi, que não foi o remédio, que não, tá vendo que não foi a dipirona, que eu comi agora um morango e comecei a me coçar, mas por causa disso. Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá aqui no Instagram pra vocês e coloco também lá no grupo no Telegram, como é que eu faço? Escritinho, né, que eu já deixei lá no consultório, a minha orientação salva, tá? Com esses nomes desses remédios, dos remédios, né, mais comuns, e também com as comidas também, para evitar, certo? E finalizando aí, o último, quarto, que esse foi que vocês me falaram que aparece mais. Eu não lembrava tanto de aparecer na urgência escabiose, mas foi disparado o quarto mais pedido
das queixas, né, mais pedidas de dermatologia. E a escabiose você tem uma erupção, né, papular, eritematosa, pruriginosa, a gente tem aquele prurido principalmente que piora à noite. No caso de criança, a gente tem geralmente tem um quadro pustuloso, principalmente na região de mãos e de pés. Enfim, vocês já sabem fazer um diagnóstico de escabiose, mas vamos fazer o tratamento de escabiose, que o mais importante é isso. Eu ainda fico chocada, porque chega escabiose para mim lá no consultório, e às vezes já depois de ter passado pelo clínico, vários clínicos, e às vezes faltou o detalhezinho para tratar direito de escabiose e o tratamento funcionar. Às vezes fez o tratamento, já refez o tratamento, mas faltou o detalhe para poder o tratamento funcionar. E aí, como é que a gente trata escabiose? Eu gosto de passar ivermectina. Se for um paciente, né, acima de 15 quilos, acima de 5 anos, e aí é um comprimido a cada 30 quilos. Então, se o paciente pesa 15, aí meio comprimido, aí a cada 30 quilos, um comprimido. Então, se pesa 60 quilos, 2 comprimidos. Se pesa 90 quilos, 3 comprimidos, tá? Dose única. Eu não peço para repetir. Eu passo ivermectina dose única. Prescrevo para usar permetrina 5%. Aí, permetrina, nomes comerciais, eu boto Keltrina, esqueci de colocar aqui, gente. Keltrina Plus. Mas eu gosto de botar o nome genérico entre parênteses, porque às vezes não acha o Keltrina Plus, mas acha outra permetrina de outra marca 5%. Então pode ser qualquer permetrina 5%, tá? E tem que ser a 5%, porque tem a 1%. 1% é para piolho, tá? 5%. Eu já tenho aqui a Lívia falar, trata a fêmea. Lívia, sai daqui do Instagram, vem para o YouTube, que tá melhor aqui, tá? Permetrina 5%, e aí passado 3 noites, pode ser usado a partir de 2 meses de idade, que foi na última vez que eu falei de escabiose, virou uma polêmica, porque todo mundo falando que é a partir de 2 anos. Eu digo, gente, na bula do Keltrina Plus, tá lá falando acima de 2 meses. No simpósio que teve de dermatologia pediátrica, falou acima de 2 meses. Então, permetrina pode ser usada acima de 2 meses. Às vezes eu gosto de fazer para bebê um pouquinho maior, às vezes acima de 6 meses. Antes disso, eu prefiro um enxofre precipitado, mas já é liberado acima de 2 meses a permetrina 5%. E lembrar que pode ser usado em grávida também. Peço para usar 3 noites. E aí depois, passando do pescoço para baixo, tá? No bebê eu peço para usar no couro cabeludo também. E aí depois de uma semana repete o tratamento. E aí o grande detalhe, tem que tratar everybody, todo mundo da família, não tem jeito. Se você só tratar o paciente, ele vai voltar a ter um quadro de escabiose. Então tem que tratar todo mundo. Ah, mas tem 10 pessoas na casa, as 10 vão tratar? As 10. Mesmo que não estiver coçando? Mesmo que não estiver coçando. Porque pode não estar coçando agora, mas vai começar a se coçar amanhã. Aí vira um ciclo vicioso. Então trata todo mundo. Mesmo quem não estiver se coçando, que diz que não está se coçando, vai ganhar uma ivermectina goela abaixo, tá? E quem estiver se coçando vai fazer o tratamento completo, ivermectina e ivermetrina. No caso do bebê, você pode fazer aí o enxofre precipitado, 10%, pode ser feito em pasta d'água ou então em loção Lanete, tá? Usa durante 3 a 4 noites e também repete depois de uma semana. Outra orientação, detalhes no tratamento da escabiose. Eu sempre deixo também um antihistamínico, e aí o que for mais fácil para vocês, loratadina, Histamin, Ixizine, o que for mais fácil, mais prático para o paciente. Se puder comprar outros mais modernos, de segunda geração, Alegra, Sbila, qualquer antihistamínico. Deixo por 15 dias, porque o Sarcopt, ele faz uma reação alérgica também, que muitas vezes você trata e o paciente ainda fica com prurido ali por mais dias. Às vezes o paciente acha que não melhorou por causa que não era escabiose, era escabiose. Então, mantenha um antihistamínico por 15 dias, também para paciente de escabiose. E outra coisa, eu peço para trocar o sabonete líquido para todo mundo, gente. Imagina, escabiose, a gente manda escaldar a roupa, manda ferver, jogar água quente, tudo, e o sabonete, ele usando sabonete em barra. Cheio de Sarcopt lá no sabonete em barra. Então, joga a barra de sabonete, orienta o paciente a usar sabonete líquido. E aí, como vai usar permetrina, melhor usar um sabonete de bebê para tomar banho. E aí, todo mundo da casa compra um Dove Baby, um glicerina granado, sabonete líquido. E aí, todo mundo da família usa aquele, porque aí vai causar menos irritação do que se for usar um líquido da Natura ou do Boticário de ameixa, que é super cheiroso, tá? E deixa um hidratante também, porque no dia seguinte vai lavar a permetrina, até porque causa um ressecamento. Eu sempre deixo um hidratante para usar no dia seguinte, de manhã. E aí, hidratante, gente, aí o mundo é amplo, né? Pode ser um hidratante baratinho, um Nivea, um Neutrogena, que compra na farmácia mesmo, que dos baratos são os que eu mais gosto. Mas se é um paciente que tem uma condiçãozinha melhor, você pode até passar aqueles que a gente passa para dermatite atópica, né? Que acalmam a pele. Tipo um Lipicá, um Miditaí, um Fisiogel. Pode ser um mais carinho, tá? Mas
lembre sempre disso, tratar corretamente, tratar todo mundo da família, deixar um anti-histamínico também, 15 dias, igual a gente fez lá para a urticária, e passar uma hidratação na manhã, tá? E o sabonete líquido, por Crit, lembrem de tudo isso. Porque às vezes um detalhezinho desse mínimo, que não foi feito, o sabonete que não foi trocado lá, faz o paciente pegar de novo, e aí fica esse ciclo de reinfecção. E aí eu falei também nos stories que eu postei sobre escabiose, que eu trato a família e eu peço assim, ó, liga pra todo mundo aí, fala o nome de cada um e o peso de cada um. E aí tem uma pessoa que falou assim, mas não pode ter problema depois judicial. Gente, não vai ter problema judicial nenhum. Por quê? Eu tô tratando a família porque precisa tratar a família para poder aquele paciente melhorar. E eu tô tratando com a medicação ivermectina, qual a contraindicação de ivermectina? Ninguém tem contraindicação de ivermectina. E se for uma criança, você faz só, então, a permetrina. Então faz um enxofre precipitado. Mas você precisa tratar a família. Não tem jeito. E aí é aquela consulta, que pague uma consulta e leve 5. Porque eu faço a receita da família também. E eu oriento tudo e coloco lá o nome. Pai, qual é o seu peso, pai? Aí eu boto lá o nome do pai. Você vai tomar tantos comprimidos. Mãe, boto pelo nome. Tantos comprimidos. Quanto é que você pesa, mãe? Ah, tem a tia que mora em casa, a avó que mora em casa. Liga pra ela, pergunta o peso dela. Bota o nome de todo mundo na receita com o peso de cada um da ivermectina, tá? Aí aqui é a Vitória. Surto de escabiose aqui que só de pensar da coceira. Menina, é igual piolho, né? Você atende, você já sai se coçando. É sempre assim, tá? Aqui, deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui. Eu sei que não dá essa aula, mas as principais causas de prurido no idoso aparecem muito. Léo, eu tô programando essa aula, tá? Prurido no idoso. Já está na minha mente. Tem muitos diagnósticos diferenciais e é um tema de semana, na verdade, isso, mas nem só de uma live, tá? Flaviane, não acho necessário repetir a dose de ivermectina? Não acho. Dose única já é o suficiente, mas eu acho necessário repetir a permetrina. Eu prefiro repetir a permetrina com 3 dias. Com 7 dias, né? Então, trata 3 dias e repete com 7. Mas se você quiser tratar também, retratar, colocar de novo a dose de ivermectina com 1 semana, pode fazer. Mas o mais importante é esse detalhe, que às vezes você trata bem o paciente, mas não tratou a família. E é esse o problema. Eu peço para jogar água quente em todas as roupas, porque tem roupa que não dá para passar ferro, tem tecido que não dá para passar ferro. Então, tem máquina de lavar? Graças a Deus. Então, antes de colocar na máquina de lavar, joga água quente em tudo, bota na máquina de lavar, lava, bota para secar no sol e, se possível, depois passar ferro. Todos os lençóis, toalhas que forem usados durante o tratamento, usou uma vez, vai pôr para lavar. Tipo, todo dia vai ter que trocar o lençol durante esses 3 dias, né? Lençol e fronha. Toda toalha que se secar, se secou, põe para lavar e repete o processo da água quente, de secar no sol, se possível. E, se possível, também passar ferro. O que mais a gente puder fazer para cortar o ciclo, normalmente resolve. E aí evita, né? O paciente ficar tendo que procurar vários médicos, achando que é algumas coisas assim. Eu já vi um caso que chegou a família lá, era uma criança com escabiose, um bebê, e foi a galera da família, e 2 da família tinham feito biópsia, gente, e era escabiose. Gente, olha o gasto, né, pra fazer, ganhar uma cicatriz de graça, porque... E eu falo assim, guerreou, todo mundo tratando ao mesmo tempo. Eu falo, ó, não adianta um tomar ivermectina hoje, o outro amanhã. Todo mundo tem que tratar na mesma hora, ao mesmo tempo. Everybody, tipo, o mesmo, né, tiro de guerra. Família, mesmo que não haja sintomas, sim, porque às vezes fala que não tem, mas tem. Ou às vezes não começou naquele dia, mas vai começar sintoma no dia seguinte. Então, mesmo que não tenha nenhum sintoma, Elias, eu peço para tomar ivermectina, tá? Só o sol e o ferro não consegue matar? Consegue sim, só o sol e o ferro. Só que às vezes tem roupa que não dá para passar ferro. Por exemplo, quem é mulher que sabe, às vezes tem tecido que a gente não consegue passar ferro porque não pode se passar naquele tecido. E às vezes tem dia que não tá fazendo sol. E aí? Por isso que eu prefiro mandar, joga água quente em tudo primeiro, depois bota na máquina, depois bota no sol e depois passa ferro, no que puder. Porque ainda é possível que nenhuma dessas 3 formas não mate o bichinho, entendeu? E não corte esse ciclo vicioso. Eu peço pra botar, se puder, botar o sofá no sol também, o colchão no sol, eu acho tudo isso válido, tá, gente? Certo? Eu botei aqui resumo, perguntas e respostas, mas vocês já fizeram bastante perguntas aí. Eu fui respondendo aí todo mundo, foi bem produtiva a live de hoje. Ó, live boa, eu falo isso aí, gente, live com interessante. Vocês ficaram comigo até o final, super orgulhosa, 1h14, todo mundo firme e forte aí. Então, nós falamos sobre as 4 queixas principais de problemas dermatológicos na urgência. Falei de
herpes zoster, falei de erisipela, celulite, né? Abscesso, que a gente trata tudo do mesmo jeito. Falei aqui de angedema, de urticária e, por último, de escabiose, que foi a pedido de vocês. E aí eu só queria lembrar vocês que dia 19, semana que vem, dia 19 de janeiro, às 21 horas, a live da gente não vai ser na terça, vai ser na quinta. E por quê? Vai ser uma live especial. Porque eu vou falar nessa live sobre como é que a gente pode valorizar a nossa consulta como dermato, né? E agregar mais valor com procedimentos simples. Às vezes a gente acha, quem é dermato aqui que está começando, que tá fazendo pós, está fazendo residência, que a gente só vai ganhar dinheiro se fizer procedimento estético. E gasta uma fortuna, às vezes, né, com tecnologia, sendo que a gente pode agregar muito valor na nossa consulta clínica e ser bem remunerado numa consulta clínica, agregando procedimentos simples, do dia a dia, coisas de baixo investimento. Às vezes não precisa comprar um Wavetronic de início. A gente pode resolver um monte de problema. Ó, já estou dando spoiler da live. Muita coisa simples que a gente pode agregar valor. E assim como eu, por exemplo, eu faço procedimentos estéticos, mas é menos de 10%, e eu espero, muito em breve, não precisar fazer mais nenhum, porque eu sou apaixonada por dermatologia clínica, e é muito possível você viver, se você não gosta de fazer procedimento, né, ou cirurgia dermatológica, é muito possível você viver só de dermatoclínica. Ou mesmo que você goste de fazer procedimento, você vai agregar muito mais valor, isso é um diferencial. Você saber fazer diagnósticos clínicos, né, saber tratar clinicamente bem um paciente. Às vezes eu já fiz diagnóstico de paciente, por exemplo, às vezes com a alopecia fibrosante frontal, o paciente vai aplicar botox, que ninguém tinha tentado para aquilo. E a paciente ficou muito mais grata a isso do que o botox, entendeu? Então, é o nosso diferencial que hoje tem para não médicos, para tanta gente aí que está fazendo procedimentos, sabe? A gente olhar além da estética e olhar o paciente como um todo. Então, essa aula vai ser super especial. Eu falo para vocês, eu acho que vai ser a melhor live que eu já fiz em toda a minha vida, a melhor aula de todos os tempos. E essa aula, infelizmente, ela não vai ficar gravada. Por quê? Porque essa aula vai ser um lançamento também. Já dando spoiler aqui pra vocês, eu vou lançar o curso, né? O primeiro curso, a primeira turma do curso de dermatologia na prática do dia a dia. Então, essa live não vai ficar gravada. Então, por isso que eu tô avisando a vocês. Primeiro que vai ser uma oportunidade pra vocês, quem quer aprofundar mais. Todo mundo me pede, já me pediram várias vezes. Então, já dando esse spoiler. E, além de vocês aprenderem na live, vai ter essa outra oportunidade. Mas, principalmente para vocês estarem presentes nesse dia ao vivo, como vocês estavam hoje, tá? Ah, mas eu vou dar plantão. Gente, troca esse plantão. Fica ao vivo comigo. Eu prometo vocês que vai ser inesquecível, tá? Que eu vou fazer. Eu já preparei a aula e tô até pedindo para vocês se inscreverem. Eu vou deixar de novo lá nos stories, aqui nos stories, o link para vocês se inscreverem no WhatsApp, porque eu vou lembrando vocês. E tem um formulário que muita gente já preencheu e já me deu outras ideias de coisas para falar. Então, preencha também o formulário, que vocês me dão um feedback e eu faço um negócio muito mais personalizado para vocês, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Aí quem tá ainda aqui no Instagram, eu vou deixar aqui a live no Instagram, vai ficar em 2 partes, mas ficou bem mais completa no YouTube e vai ficar lá no YouTube também para vocês assistirem, tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso e fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser, tá bom? E lembrem, dia 19, tá? Beijo.